Então, vou começar a nossa conversa de hoje. A nossa chamada é: será que os bancos centrais estão brincando de banco imobiliário, né? Aquela velha brincadeira de ficar imprimindo dinheiro de tudo que é tipo para todos os lados. A motivação para essa nossa chamada foi que a gente estava olhando os dados da Bolsa Brasileira esses dias, e a gente viu ali que entre 20 de fevereiro, um pouquinho antes de começar a queda, até o limite dela, o ponto mais baixo que ela chegou até o momento, teve aí uns 47% de queda, né? Chegou a bater ali em 61, 62 mil pontos, mais ou menos, dependendo do ponto onde você pega e da frequência do gráfico que você está olhando, mas até agora ele já deve ter retomado algo perto de 58%, a gente está aí perto dos 96 mil pontos. E aí, a gente vai ter sempre aquelas pessoas pessimistas achando que o mundo vai acabar, que a economia vai morrer. Cara, eu já vi o mundo acabar umas 20 vezes nos meus 49 anos de vida e ele nunca acabou. Eu já vi o final da economia americana mais de 10 vezes nos últimos 20 anos e a economia americana nunca acabou. Em 2008, todo mundo dizia que as medidas que o Fed estava fazendo para resgatar os bancos era uma tragédia econômica, que ia quebrar o país em menos de 3 ou 4 anos, e não quebrou o país. Eu creio que a gente está indo no caminho inverso do que a gente deveria. A gente deveria estar vindo num caminho de desregulamentação, de deixar o mercado mais competitivo e diminuir, né, gastos, impostos e tudo mais, porque em todas as revoluções tecnológicas, se você deixa o mercado mais livre, a economia se rearranja e até a criação de empregos é maior do que a destruição. Mas quando você começa a buscar no Estado, né, uma solução para reorganizar, para redistribuir, você começa a fechar essas portas. Por exemplo, digamos que eu seja um sujeito que queira abrir uma empresa de tecnologia e ir para o mercado, né, competir com uma Google da vida, com uma Microsoft. Tem vários entraves que são criados que impedem que isso aconteça. O que me preocupa é que são questões que eu levanto e eu não tenho resposta. A brincadeira de banco imobiliário dos bancos centrais que podem criar dinheiro sem nenhum esforço econômico, uma simples tecla de computador se cria trilhões de dólares ou bilhões de dólares, são algumas. A primeira é que isso é um grande experimento monetário que a gente está vivendo. Digamos que ainda não deu errado, entre aspas, que até é difícil verificar qual o sinal para dizer, não está dando certo. Para mim, um dos sinais que não está dando certo é que a dose desse remédio segue sendo aumentada e o remédio segue sendo repetido no Banco do Japão, na Europa, agora nos Estados Unidos. Nunca agora acabou. Não, a próxima dose precisa ser maior. Começou em 2008 na crise e agora a gente está retomando isso. E aí, meus amigos, o que faz vocês refletirem revendo esse trecho aí? Essa semana que passou aí, largaram mais de 900 bi, né? Pois é, exatamente. Enfiaram mais de 900 bi no mercado essa semana aí. Essa é das coisas que me surpreendeu. Acho que não me surpreendeu que os bancos centrais, governos fariam medidas muito extraordinárias, mas a magnitude que foi feita, e como o Storm está falando agora, a recém-governo americano aprovou mais 900 bilhões, então já chega a mais de 3 trilhões de dólares de pacote fiscal, fora monetário. Olha, é assombroso, né? O governo japonês chegou a injetar 60% do PIB num ano. E como tu falou, né, Urich, às vezes as pessoas não se dão conta do quanto é experimental a situação toda. Porque quando a gente observa, né, a história econômica do mundo, são séculos e séculos. E nunca aconteceu nada parecido com o que a gente está vendo hoje. Então, como você vai tomando certas posturas e não vai dando problema, como você disse, pode parecer que, tá dando certo, né? Então vamos continuar. Só que às vezes o efeito daquilo que você cria tem uma distância temporal significativa e aí você não percebe. Você vai perceber só muito à frente o que aconteceu, né? Talvez a mesma coisa aconteça quando a gente olhe para trás e observe as medidas que foram tomadas para combater o vírus, né? Isso talvez demore para se perceber. O que a gente pode ter uma certeza absoluta em termos do que está acontecendo é que essa postura gera maior fragilidade, né? Porque as pessoas estão mais endividadas, os governos estão mais endividados, as empresas estão mais endividadas, as famílias estão mais endividadas. E a solução para que isso não gere uma ruptura é aumentar ainda mais o endividamento, né? Do que parece ser um esquema Ponzi, assim, do tipo, para a bicicleta não cair, vamos pedalar mais, né? Mas olha só, as empresas endividadas, tá? Então, assim,
Sim, elas estão endividadas, e aí tem essa injeção de dinheiro brutal no mercado. Literalmente, as pessoas não sabem onde enfiar esse dinheiro, o dinheiro acaba indo ou para a bolsa, ou para Bitcoin, ou para alguma coisa nesse cenário. Aí as empresas fazem ofertas secundárias de ações, captam dinheiro ali. Então, cara, eu acho que sim, eu concordo com a ideia do Ulrich de que é um modelo experimental, que nunca foi feito na existência da raça humana, mas o fato é que o capitalismo, senhores, o capitalismo ele não é uma ideologia. O capitalismo ele não é algo que teólogos ou filósofos ou economistas se reuniram e decidiram, olha, nós vamos fazer isso dessa maneira e vamos daqui para frente atuar na humanidade dessa forma. É diferente do socialismo. O socialismo em si é uma ideologia que foi construída a partir de preceitos criados por alguns, digamos assim, economistas, entre aspas, e sociólogos e que pensaram a ideia. Não existe um bando de burgueses, entre aspas, que se reúnem à noite, na calada da noite, para planejar o que vai ser o próximo passo do capitalismo mundial. Isso não existe. O que existe é o mercado reagindo e contraagindo situações novas. Mas, Alexandre, mas nesse ponto aí eu tenho que cortar contigo, porque são algumas pessoas que estão decidindo que tem que injetar tantos bilhões. Por que 900 bilhões? Por que não 1,5 trilhão? Por que não 5, entendeu? Então o mercado justamente está perdendo a sua capacidade de equilibrando a situação, porque... Ele vai se adaptar a isso, Leandro. Mas a questão... Não, é óbvio, eu concordo com isso, mas a questão em algum momento vai ter que haver algum ajuste, né? Não sei. Acho que não. Não, a única diferença é que o ajuste pode ser muito lento e gradual, isso. Que é a visão otimista disso, ou pode ser um ajuste mais agudo, né? A gente não sabe. O que acaba acontecendo é que o mundo ele é como se fosse um organismo gigantesco. E aí, nesse organismo gigantesco, tu pode, muitas vezes, introduzir alguns patógenos, alguns micro-organismos aos pouquinhos ou em grandes doses. Então, entendemos que um dinheiro sendo injetado na economia de uma forma tão brutal quanto essa, se tu injeta pouco dinheiro, tu injetou algumas célulazinhas, alguns micro-organismos, isso vai produzir uma resposta imunológica, o organismo vai lá e mata tudo aquilo aí e acabou e não acontece nada. Se tu bota uma injeção brutal de micro-organismos, no caso de 3 trilhões de dólares que estão sendo injetados aí no mundo, tu vai gerar uma pequena febre. Sim, talvez gere uma febre no bicho, mas o que acaba acontecendo é que isso não vai matar o organismo de uma maneira geral. Tu vai ter febre, essa febre vai ser identificada como um pouquinho de inflação que vai acontecer daqui a 5, 6 meses, vai ter uma desvalorização do dólar, essa desvalorização do dólar diminui a inflação aqui, faz com que as commodities se valorizem, as commodities subindo, isso é bom para a nossa economia. Então, assim, cara, isso é um organismo vivo que responde e reage de uma maneira que vai se adaptar e que acaba acontecendo no frigir dos ovos, daqui a 5, 10 anos, ninguém nem vai se lembrar disso. Por impressionante que pareça, não vai ter. Aí a gente vai ter uma outra crise desse tipo que a gente teve agora. É que a questão é a seguinte, quando tu puxa essa corda, como tu falou, que na verdade é uma visão socialista, tipo, vamos arrumar a situação por uma decisão nossa, decisão estatal, não por o mercado operando livremente. Então, exatamente. Sei lá, em 2000, vem uma crise, né? Tem uma bolha especulativa, como teve várias outras no passado e sempre vai ter. Aí qual é que é a resposta? Baixa juro e injeta recursos. Aí tem uma outra bolha, novamente, essa bolha gera o quê? Um estouro, né? Em 2008. Por quê? Porque foi dado crédito até para mendigo, aqueles créditos ninja, né? Non-income, non-job, non-asset. Né? Gera um excesso, o governo vem lá, o Estado vem lá e resgata. Aí qual é que é o pensamento que isso gera? E novamente foi reforçado agora. Não há por que não tomar risco, porque sempre vai ter o Estado para me proteger, né? Muita gente falava no passado, Fed put. Eu vou vender para o Fed, última análise, né, se der algum problema. Então, a cada novo ciclo desses, o remédio tem que ser maior, né, para gerar o efeito parecido. Até o ponto que agora chegaram, né, a dar, e estão dando novamente aqui nos Estados Unidos, cheque diretamente para as pessoas. Né?
Primeiro $1.200 por família, agora $600 por família e mais 600 por filho, né? Fora empréstimo para empresa e tudo mais. Pegaram um cara aqui em Miami que ele tinha 4 empresas, ele conseguiu levantar $18 milhões nesse programa, né? Hackeando, digamos assim, o programa. Ele estava com uma Maserati, uma Ferrari e um Porsche na garagem. Não me disse que ele botou na Tesla ainda, que ele comprou Tesla ainda. Então, cara, ok, né? Agora vamos recuperar, né? Quando acabar a pandemia e tudo mais, num nível de endividamento maior do que existia lá durante a Segunda Guerra Mundial, foi o maior conflito da história, em tempos de paz. Aí tá, vamos continuar. Mas tem um momento que tu alavanca o sistema e se a produção de riqueza não acompanha essa alavancagem, tu não tem como manter isso, né? Acho que o Urich até pode falar melhor do que eu, porque ele é mais conhecedor aí do aspecto econômico desse problema. A única parte otimista dessa equação, ou com potencial otimista, seria, a gente tem que ter uma revolução, que muitos acreditam nisso, tão acelerada em termos de aumento da eficiência, que seria criada pela tecnologia, que contrabalancearia essa alavancagem monstra, né? Eu acho que essa seria a expectativa, assim, otimista. Eu acho que tem um ponto que eu concordo com o Alexandre que, cara, a sociedade se adapta, o ser humano se adapta às piores condições. Veja o que aconteceu no Brasil na década de 80, a gente viveu com alta inflação e hiperinflação durante alguns anos, até uma década com alta inflação, e a gente conseguiu, e a economia ainda funcionava aos trancos e barrancos, mas funcionava apesar daquela alta inflação. Era 80% ao mês, cara. Lembra? Era uma loucura. Era um troço assim que tu comprava uma coisa de manhã, de tarde, era muito mais caro. E assim, a mesma coisa vai acontecer com esse mundaréu de dinheiro que está sendo injetado e que tem um efeito que o Leandro comentou, que essa injeção de liquidez, essa manipulação dos preços, distorção dos preços pelos bancos centrais. Isso também vai mascarando o risco, gera má precificação de risco, faz com que as pessoas tomem mais risco. E eu não descarto em algum momento, não vai ser agora ou ano que vem, mas talvez daqui mais 5 ou 10 anos, isso gere algum momento de reprecificação de tudo, uma correção forte nos mercados. Não vai ser o fim do mundo, não vai ser pior que uma pandemia, mas talvez uma forte crise econômica, financeira. Isso eu não descarto, porque... ou então a gente vai no caminho, se isso não acontece, a gente vai no caminho de aumentar a dose, e aumentando a dose, cada vez mais intervenção, mais o governo, esse Banco Central, quase que estatizando, né, os ativos financeiros do mercado financeiro. Porque veja, como o Alexandre falou, por que o capitalismo funciona? Porque ele vai se ajustando, diferentemente de socialismo, onde tem uma entidade que tenta acertar as coisas, né? Que é até impossível, como o Mises colocou, se você não tem preço correto, você não tem como fazer planejamento, se não tem como fazer planejamento, não tem comunismo, socialismo, enfim, esses regimes. Colapso. Agora, olha o que está acontecendo na Europa, né? Ano passado, não foi nem esse ano, ano passado, 2019, 1/4 das empresas europeias tem menos capacidade de gerar resultado, né, do que o tamanho aí do seu serviço da dívida, mesmo com juros baixíssimos. Ou seja, são empresas zumbis. Elas não conseguem sobreviver no mercado livre, elas precisam de ajuda. E o número de empresas desse tipo está crescendo por conta dessas ajudas. Então, o aumento da eficiência, que seria uma possibilidade para não ter problema com esse aumento, né, do endividamento, não acontece, porque, na verdade, o aumento de endividamento e o subsídio que o governo vai dando vai diminuindo a eficiência, porque você não tem aí uma pressão para ser mais eficiente. Porque se você consegue manter as portas abertas, mesmo sendo menos eficiente, por que você vai ser mais eficiente, né? Então, não parece um arranjo sustentável, né? Alguma coisa vai ter que acontecer aí. Uma outra possibilidade seria, e aí é um mundo mais perigoso ainda, é que poucas empresas que não têm problema de endividamento, que na verdade tem mais dinheiro que o próprio governo americano, tipo uma Apple da vida, um Google, né, um Facebook, enfim, essas empresas aí que estão conduzindo a revolução digital, elas que vão aumentando a eficiência de toda a economia.
Mas aí elas concentram poder político, econômico e até social, porque elas defendem, né, até a cultura, são aí um punhado de empresas. Aí essa também é uma questão problemática para a sociedade, né? Por isso que eu defendo aqui, falei algumas vezes ao longo do ano, eu acho que é loucura não ter essas empresas na carteira, porque todas as circunstâncias favorecem muito essas empresas, né? Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político. E agora mais ainda, né? Porque essas injeções de capital e essas regulamentações acabam favorecendo essas empresas, como eu falei no vídeo.